O século XX foi o século em que vários direitos emergiram ou se consolidaram. O cidadão passou a ser visto por diversos ângulos e como sujeito de direitos os mais variados. Além da conquista de direitos políticos e sociais, a sociedade de massas fez o cidadão se assumir também como consumidor. E principalmente a partir da segunda metade do século passado, começou a se ter um direito do consumidor que faz a intermediação entre os produtores de bens de consumo e o destinatário final desses bens. O programa Mesa Redonda está no ar. Antes adstrito aos códigos civil e comercial, o direito do consumidor extrapolou o limite desses códigos e passou a ter fisionomia própria. Dessa forma, surgiu em 1990 o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta as relações de consumo, entendidas como sendo o vínculo estabelecido entre fornecedor e consumidor ligados por um objeto, que será necessariamente um produto ou um serviço. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Ricardo Cruz, coordenador de fiscalização do PROCON Maranhão, e Luiz Pessoa Costa, juiz do 12º Juizado Cível de São Luís. Vamos começar aqui com o doutor Luiz. O maranhense já se acostumou a procurar os seus direitos enquanto consumidor? Já. O maranhense está bem informado, inclusive aqueles menos esclarecidos. Hoje, qualquer litígiozinho eles procuram o juizado do consumidor. E já até acumula demais o número de demanda, entendeu? No juizado. Os juizados hoje todos estão superlotados. Muito bem. O PROCON é uma instância administrativa, né? Justamente se espera que não se chegue a essa fase de litigância. Como é a procura do PROCON aqui no Maranhão? O PROCON, como órgão de proteção e defesa do consumidor, é um órgão que ele é responsável pela tutela administrativa de defesa do consumidor, ou seja, aproximar as partes, consumidor e fornecedor, para tentar resolver administrativamente a solução dessas controvérsias, desses conflitos. E caso não haja resolução, né, se o consumidor tiver razão, a empresa ela será sancionada, e isso estimula com que seja feito os acordos, né, nessa esfera administrativa, evitando aí que essas demandas menos complexas cheguem ao judiciário. Doutor Luiz, como é que é a estrutura hoje aqui dos juizados de defesa do consumidor e relações de consumo aqui em São Luís? Olha, os juizadores estão muito bem estruturados. Realmente, o consumidor hoje ele é muito bem recebido nos juizados e os serviços prestados hoje ao consumidor pelos juizados, eles são bem eficientes. Não obstante, em razão da demanda hoje, existe uma certa morosidade já nos juizados. A demanda é muito grande? Muito grande. O que é que, por exemplo, no seu juizado, quantos processos nós temos cerca hoje? de mais de 3 mil processos. 3 mil processos. Mas o seu é recente? O meu tem cerca de 10 anos. 10 anos. Nós temos hoje quantos juizados? Tem cerca de 23 juizados. 23 juizados. Aí se tem juizado com bem mais do que isso? Muito, tem juizado com 8 mil processos. Quer dizer então que o consumidor aqui de São Luís de fato se acostumou a procurar a justiça. Se acostumou e muito bem. E antes de chegar aqui ao consumidor, a demanda, a litigância e tal, o que é que o PROCON tem feito? Nós entendemos que o consumidor é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo. Por isso, fazemos diversas ações de orientação, tanto do consumidor como do fornecedor, para que eles possam ter consciência dos seus direitos e seus deveres. Assim, faz com que aquele empresário, aquele fornecedor, ele tenha consciência em que medida ele deve garantir e respeitar aquele direito do consumidor, e o consumidor passa também a cada vez mais exigir os seus direitos e garantir com que aquilo que foi previsto no Código de Defesa do Consumidor em 1990 seja na prática efetivado. Tá. Doutor Luiz, quais são os setores onde existem mais reclamações?
O setor hoje são as operadoras, né, de telefonia. A SEMAR melhorou bastante, já teve, a demanda já foi maior contra a SEMAR, mas hoje eles estão procurando mais atender o consumidor. E os bancos? Os bancos também, problema de fila. O problema dos bancos, a demanda do banco mais também, empréstimo consignado, tem demais. A demanda maior é banco, operadoras, SEMAR e CAEMA em menor quantidade. E qual é o tempo médio assim, de solução dessas divergências? Olha, no meu juizado é 60 dias. 60 a dias. média é 60 dias. Ninguém fica mais de 60 dias com a minha sentença no ponto. Nós temos uma justiça do trabalho, doutor, que segundo os especialistas na área dizem que ele sempre, vamos dizer assim, puxa mais para o lado do trabalhador. No lado dessas relações de consumo, o consumidor é visto como um vilão ou o outro lado é que é visto mais como um vilão? Veja bem, isso vai de juiz para juiz, cada um tem uma concepção. Eu entendo que a justiça tem que fazer justiça independentemente das partes, entendeu? Tanto a parte do consumidor como o empresário. Lá ganha quem realmente tem razão. No meu juizado é assim. Tanto é que a reforma da minha sentença são bem poucas. Mas me parece que o código ele abre mais assim oportunidades para o próprio consumidor. Tem mais janela para o consumidor. Ele é um código mais social, né? Para atender exatamente o consumidor. É muito parecido com a Justiça do Trabalho. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Na semana passada comemorou-se o Dia Internacional do Consumidor, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1985. No Maranhão, a data foi lembrada até mesmo na forma de mutirões contra a inadimplência. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Ricardo Cruz, coordenador de fiscalização do PROCON Maranhão, e Luiz Pessoa Costa, juiz do 12º Juizado Cível de São Luís. Bom, doutor Ricardo Cruz, o PROCON interiorizou suas atividades, passou a atuar com mais força a partir do início do ano passado e parece estar obtendo maiores resultados. É isso mesmo? O processo de municipalização, o projeto de municipalização é uma diretriz clara de implantação da política pública de proteção e defesa do consumidor para que se possa garantir a defesa do consumidor em todas as regiões do estado do Maranhão. Não adianta o consumidor ele ter acesso àquela defesa, àquela tutela do seu direito apenas na capital. Então, por isso, pensando nessa necessidade exatamente da população do estado do Maranhão, no ano de 2015, no dia 2 de janeiro, quando assumimos a gestão do PROCON Maranhão, o doutor Duarte Júnior, havíamos apenas 5 unidades do PROCON em todo o estado. Durante o ano inteiro de 2015 tivemos um intenso processo de municipalização de 5 unidades. Nós pulamos para 20 unidades esse ano, nesse primeiro semestre. Já vamos inaugurar a 21ª, então 20 municípios em todas as regiões do estado, para que esse consumidor em todas as regiões do estado ele seja um cidadão informado e tenha também o seu direito respeitado. Você poderia dizer então que hoje nas maiores cidades do Maranhão nós temos PROCON? Hoje são 20 municípios que têm as unidades específicas e abrangem vários municípios ao redor. Então eu posso citar aqui alguns exemplos, como por exemplo São Luís, Imperatriz, Balsas, São João dos Patos, Caxias, Codó, Timon, Estreito, Açailândia, Bacabal. Então uma rama de municípios, polos no estado, para que essa população de todas as regiões sejam atendidas. Qual é que vai ser o 21º município? O 21º município vai ser o município de Barra do Corda. Já estamos finalizando aí a etapa de capacitação dos servidores, porque esse processo de municipalização também prevê uma capacitação, que essa capacitação ocorre antes, durante e sempre, o processo de municipalização. Então nós sempre estamos dialogando, estamos fazendo com que as mesmas diretrizes sejam aplicadas em todas as regiões do estado, em todo o estado do Maranhão. Para que esse consumidor ele seja atendido com qualidade, seja aqui na capital ou seja em qualquer uma unidade do PROCON Maranhão.
Tá. As demandas que chegam até o PROCON correspondem também a esse perfil que o doutor Luiz falou, em termos de bancos, de operadoras, de SEMAR, de CAEMA? Exatamente. Identifica muito, assim, quando eu ouvi ele falando, eu percebi a grande identidade dessas demandas, né? No PROCON Maranhão nós utilizamos o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que é o SINDEC, que é o sistema desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Ele é utilizado em todo o país, em todos os PROCONs do Brasil. Segundo o ranking nacional do SINDEC, os principais reclamados no âmbito administrativo dos PROCONs em todo o país estão as empresas de telefonia e internet, os bancos, né, e principalmente também planos de saúde e concessionárias de energia elétrica e de água. São os maiores reclamados aí a nível nacional, assim como se assemelha muito com a quantidade das demandas e os setores demandados também no judiciário. A questão da resolutividade. Em quanto tempo o cidadão que faz a reclamação ao PROCON obtém um resultado? Certo. Vai depender da complexidade daquela demanda. Nós temos diversos tipos de procedimentos, né? Tem tanto aquele atendimento que ele é feito direto no balcão pelo telefone, que é o chamado hotline, ou seja, o consumidor, dependendo da complexidade da sua demanda, ele pode, no mesmo dia, na mesma hora, resolver aquele problema. Como existem algumas demandas mais complexas que são formalizadas e o fornecedor ele deve fazer uma análise mais minuciosa, elas podem ser resolvidas em até 45 dias, né? Vai depender da complexidade da demanda e também da localização daquele fornecedor. Existe alguma, vamos dizer assim, algum feedback, alguma resposta que vocês vejam se o consumidor está satisfeito com o serviço do PROCON? Hoje o PROCON Maranhão ele tem um campo de diálogo muito mais aberto com os consumidores. Nós temos, em maio do ano passado, nós começamos a funcionar com um aplicativo, né, para celular, onde o consumidor ele pode não só ter acesso a informativos, a dicas, a ranking de fornecedores, mas também ele pode formalizar ali a sua denúncia ou tirar dúvidas. A mesmo passo também pelas redes sociais, como pelo Facebook, pelo Instagram, Twitter. Então a gente tem recebido muitos feedbacks positivos por meio dessas ferramentas, né? É um canal interessante onde a gente pode ouvir tanto críticas como elogios, né? Então a gente busca sempre melhorar quando houve alguma crítica, e também tem muitos feedbacks positivos que nos alimentam e nos animam para que a gente desenvolva cada vez um trabalho com mais qualidade. Muito bem. Como é que foi ou está sendo, não sei se já terminou ou quando vai terminar, a questão aí desse mutirão que foi feito aí em termos de inadimplência, para que as pessoas restabeleçam a sua condição de consumidor pleno? Perfeito. Em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, que foi marcado pelo dia 15 de março, né, passado agora, o Dia Internacional do Consumidor, o PROCON Maranhão organizou em todo o estado, em todas as suas unidades do estado, a segunda semana estadual de prevenção e combate ao superendividamento, onde os consumidores puderam renegociar suas dívidas diretamente com as empresas, havendo ali a mediação de um advogado, um servidor do PROCON Maranhão. Ou também fizemos ações informativas, né, onde foram entregues cartilhas, panfletos informando o consumidor acerca dos seus direitos, né, para que ele possa exigir efetivamente aqueles direitos. E tivemos um bom índice aí de resolutividade, né, as empresas que são chamadas, elas são orientadas realmente, vão participar se realmente tiver a predisposição de compor, né? Nós queremos solucionar aqueles conflitos antes que seja aberto um processo administrativo, antes que seja aberto um processo judicial, né? Para que o consumidor saia de lá tendo a plena garantia que aquele seu problema foi resolvido. Muito bem. E aí também estão sendo, quem são esses que estão atendendo ao consumidor nesse mutirão? Nesse mutirão, nós temos aí a presença da SEMAR, temos a presença da CAEMA, temos a presença de vários bancos, empresas de internet, empresas de TV a cabo, né? Então são vários tipos de empresas que estão lá para renegociar essas dívidas aí com os consumidores. E essas lojas de departamento, essas lojas que vendem eletrodomésticos e tal, também estão presentes, porque me parece que tem muita reclamação. Aliás, não é nem muita reclamação, é a questão das pessoas estarem em dívida com essas empresas. Elas também estão presentes? Algumas lojas desse setor também estão presentes nesse evento, mas por não ser a questão das mais reclamadas, não foi dado tanta a prioridade em relação a isso. Mas o consumidor que, no dia a dia, que ele quiser fazer a sua renegociação de dívida, ele pode formalizar uma reclamação
para haver um intermédio do PROCON Maranhão nesse sentido de tentar aproximar as partes e tentar dar ali uma solução pacífica para aquela controvérsia. Doutor Luiz, achei que interessante aqui um ponto aqui que foi falado, em relação à questão das empresas de planos de saúde. Olha, nós sabemos que, por exemplo, SEMAI e CAEMA são, vamos dizer, quase todo mundo é consumidor dessas empresas. Vamos dizer assim que ela tem uma universalidade muito maior do que as demais. Os bancos vêm no segundo plano, né? Porque hoje, além das pessoas que têm contas, que têm algum tipo de relacionamento, você tem também as pessoas que recebem benefícios através desses bancos. Mas as empresas de saúde, nós sabemos que aqui no Maranhão é um dos estados em que você tem um percentual bem menor de pessoas que consomem esse tipo de serviço, de plano de saúde. Para o universo que nós temos, não é grande demais o número de reclamações dessas empresas? O índice é bem grande. E o senhor acha que isso se deva a quê? Olha, se dá porque os planos de saúde, eu acho que do empresário brasileiro não gosta de cumprir suas obrigações, né? E na hora de fazer, captar o cliente é uma coisa, mas na hora de cumprir com suas obrigações, a história é outra. Então, eu acredito que isso é exatamente a falta de cumprimento das obrigações por parte das empresas que operam com o sistema de saúde, os planos de saúde. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito das relações de consumo e defesa dos consumidores. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Ricardo Cruz, coordenador de fiscalização do PROCON Maranhão, e Luiz Pessoa Costa, juiz do 12º Juizado Cível de São Luís. Bom, eu queria agora fazer uma pergunta para os dois debatedores. A batalha das relações de consumo está sendo vencida pelos consumidores? Eles estão fazendo os seus direitos valerem? A resposta logo sua aqui. Para responder essa pergunta, eu utilizo-me de uma frase de um famoso jurista, o professor Norberto Bobbio, que ele diz que os direitos não são nem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, né? Então essa batalha é uma batalha diária, né? O consumidor, cada vez mais, ele está mais consciente, né, dos seus direitos, e os fornecedores também têm que ser orientados sobre os seus deveres, sobre os seus direitos e deveres. Então é uma batalha diária, né? Cada conquista é uma vitória, então tem que ser comemorada cada conquista no dia a dia, e o consumidor tem que passar cada vez mais também exigir os seus direitos. Muito bem. E o senhor, doutor Luiz? Eu entendo que já houve um avanço muito grande aos consumidores que hoje fazem essa demanda, e eu acredito que na maioria das vezes eles têm a solução dos seus problemas, né? Da demanda deles. Então eu acho que avançou bastante no cenário nacional esses direitos que hoje é consagrado aos consumidores. Tá. Eu também queria fazer uma pergunta para os dois no seguinte sentido. Qual é, assim, para onde é que caminha? Qual é para onde vai essa questão do direito do consumidor? Tende a se aprofundar? Tende a se ter mais direitos em termos de consumo? O direito do consumidor ele é um ramo do direito que ele é bem vasto, bem amplo, né? Praticamente todas as nossas relações sociais hoje em dia, em algum aspecto, quando a gente sai do âmbito, até no âmbito da nossa própria casa, né? A gente está em casa, mas a gente está consumindo alguma coisa, a gente está consumindo energia elétrica, está consumindo água, a gente sai no nosso automóvel ou um serviço público, né, de transporte, a gente está consumindo, né? Então, em todos os momentos praticamente da nossa vida, há em algum aspecto ali a relação de consumo envolvida. Então, quanto mais a sociedade evoluir em termos de tecnologia, em termos de produção, o direito do consumidor ele vai se transformando, né? Assim como a transformação nas relações sociais, há também a transformação aí nas relações jurídicas. Então, é importante o profissional dessa área que esteja sempre se atualizando, né? E nós, como órgão de proteção e defesa do consumidor, sempre informando os consumidores e fazendo com que eles estejam cada vez mais vigilantes e atentos aí sobre os seus direitos. Tá.
Eu vou aqui juntar mais uma pergunta a que eu já fiz aqui em relação ao senhor, porque o senhor, sendo um operador do direito, está no dia a dia com essa questão aí, eu pergunto, o nosso código, ele assim, vamos dizer, responde às necessidades atuais ou já está defasado ou ele continua atual? Olha, o código, ele, em grande parte, atende às nossas necessidades, mas precisa ser ampliado e tem certas coisas que devem ser corrigidas. Eu vou só citar um exemplo, o problema da demanda pessoal. Eu vejo um vício no código, porque você faz a demanda, se você adoecer antes da audiência, você vai ser extinto o processo, aí ele vai ter que dar entrada, ele não pode ser representado por procuração com poderes especiais. Sim. Eu acho uma falha isso aí. Quando a pessoa falece, já está na fase de execução, também fica aí um procedimento muito mais demorado para que haja substituição. Então tem algumas falhas que com o tempo vai ser corrigido, né? E o senhor vê que o legislador está atento a isso, está se preocupando com isso? Ou isso é mais uma preocupação dos próprios operadores? Quem opera no dia a dia que vai sentindo os vícios, as lacunas, vai enxergando as lacunas da legislação. Isso todo operador do direito, quem trabalha com direito, o advogado, todo mundo sabe que uma legislação realmente não pode atender todos os fatos que disciplina, que quer disciplinar, né? Isso é natural, faz parte realmente da matéria jurídica, né? Ou seja, nós nunca vamos conseguir normatizar toda a vida. Possibilidade. Por isso que na lacuna do direito o juiz tem que atender aos costumes, aquela série de coisas, né? Jurisprudência. Isso. Muito bem. Eu queria aqui que nós fizéssemos, nossos dois convidados aqui fizessem as suas considerações finais, né? Dizendo que a gente gostou de ter abordado esse tema, que é um tema de grande relevância para a nossa sociedade. Doutor Ricardo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela participação. E realmente, esse movimento de defesa do consumidor, ele vem avançando, né, e só vai continuar avançando com a participação efetiva, né, dos consumidores nesse papel de formalizar as suas reclamações, né, de procurar reivindicar realmente por seus direitos, né, e também competindo aos empresários se atualizarem sobre a legislação, saber o que eles devem fazer, o que eles devem se atualizar, o que eles devem executar no dia a dia, para que o consumidor também não tenha o seu direito lesado, evitando que os problemas e os conflitos da relação de consumo eles possam surgir, né? Que aqueles problemas eles já sejam resolvidos lá na raiz. Então, o consumidor ele tem um papel ativo, tanto consumidor como fornecedor, para que essas relações sejam cada vez mais sadias na relação de consumo. Muito bem, doutor Luiz, as suas considerações finais. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para explanar sobre essa matéria e espero que exatamente a cada momento o direito do consumidor seja mais ampliado e que atenda mais às necessidades de toda a população, né? Que todo mundo consome, tanto consumidor, o consumidor é muito amplo, então necessita de uma atenção maior sobre esses direitos que são lesados no dia a dia. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu sobre as relações de consumo e as ações em defesa do consumidor. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.